Meus amados, vamos ler a palavra de Deus para nós meditarmos na palavra do Senhor nessa noite. Mateus 16 foi o texto que nós lemos no início. Nós vamos meditar e refletir nessa palavra. Mateus 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ficar até aqui. Pai, em nome de Jesus, nós vamos meditar na tua palavra e oramos para que o teu Espírito Santo nos conduza enquanto meditamos nela. E seja agradável a ti, Deus, o meditar dos nossos corações e o falar da nossa boca. E haja aproveitamento nas mentes e no coração dos teus filhos. Jorre compreensão, Deus. Teu Espírito atua em nosso meio. Teu Espírito nos envolva enquanto meditamos em tua palavra. Libera, Senhor Deus, da tua unção, da tua graça em nosso meio. Em nome de Jesus, cerca todo esse ambiente com a tua cerca de proteção. Que o teu Espírito Santo nos envolva e nos aprofunde em conhecimento de Deus, em revelação de Deus. Toca as nossas mentes, Senhor. Toca as nossas mentes, toca os nossos corações. Sejamos envolvidos em Ti. Em nome de Jesus, todos os grilhões, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que atormenta, tudo aquilo que causa peso, seja desfeito em nome do Senhor Jesus. Libera da tua graça, libera, Jesus, que haja luz do Senhor, que haja compreensão do Senhor nessa noite, e teu nome seja exaltado e glorificado em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Se aceite, meu irmão e minha irmã. Vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. O texto que nós acabamos de ler nos fala de uma pergunta de Jesus. Aleluia. E ele, fazendo essa pergunta, ele busca a resposta. E uma das formas de você compreender alguém ou compreender determinado assunto é você questionar. E aí vem a resposta. Então Jesus diz que ele está nas partes de Cesareia de Filipe. E foi uma cidade onde Herodes Filipe colocou o nome de Cesareia de Filipe para homenagear César, por isso Cesareia. Ele quis fazer uma média com o imperador César, então ele colocou o nome de Cesareia, mas também ele se autopromoveu colocando Filipe, né? Cesareia de Filipe. Homenageou o imperador e a ele próprio. Então, exatamente nesse lugar, Jesus interrogou os seus discípulos. E a pergunta foi: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que estão falando a meu respeito? O que estão comentando sobre mim? O que as mulheres estão falando sobre mim no chazinho da tarde? O que os homens andam falando sobre mim ali após o jogo de futebol? O que estão falando de mim? Os pescadores, nos salões de cabeleireiro, o que estão falando de mim?
O que os jovens estão falando de mim nas faculdades e universidades? O que andam falando? Quem eles estão dizendo que eu sou? Nos grandes morros, nas cidades luxuosas, nos meios dos intelectuais, o que eles estão falando de mim? Então Jesus está puxando aqui uma pesquisa popular, né? Uma pesquisa popular do que estavam falando a respeito dele. E as respostas começaram a surgir. Naquele momento, estão dizendo que tu és João Batista. Ora, mas João Batista havia acabado de morrer, sim ou não? João Batista estava morto. E João Batista estava morto porque era um profeta denunciador. Será que estavam vendo em Jesus uma espécie de João Batista? João Batista era aquele profeta bem bravo, aquele homem sanguíneo, que não media as palavras, chegava e dizia mesmo. E ele bradava. João Batista era uma espécie de profeta que bradava, ele gritava. Não tinha esse negócio de palavras mansas, não. Ele dizia: arrependei-vos, raças de víbora. Então ele era pesado, né? Nas palavras. Chamava as pessoas de raças de víbora. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando Herodes ia passando numa caravana, João Batista vê e diz: Herodes, não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Aquilo ali gerou uma situação bem terrível. E por conta disso, João Batista foi degolado. Jesus também, em determinados momentos, usava expressões bem fortes. Teve um momento que ele entrou no templo, pegou aqueles que estavam ali comercializando o templo e derrubou tudo e mandou sair e disse: não é isso que faz da casa do meu pai, que ouviu de ladrões. Então Jesus, em determinados momentos, também foi bem incisivo. Será que é por conta disso que viam em Jesus o João Batista? Mas João Batista foi João Batista e Jesus foi Jesus. O próprio João Batista disse: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. E no momento do batismo ele diz: aí ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o Cristo. Eu não sou nem digno de desatar as correias da sua sandália. Então as pessoas estavam confundindo as coisas. Jesus Cristo não era João Batista de forma alguma. Mas disseram também que Jesus seria um Elias. Ora, Elias teria vivido 870 anos antes de Cristo. Elias foi aquele profeta que teve sinais e prodígios maravilhosos através dele. Deus o usou poderosamente, multiplicando azeite da viúva, o alimento da viúva, orando e o fogo caindo dos céus, ressuscitando mortos. Elias teve um ministério maravilhoso de milagres e prodígios. Jesus também ressuscitou mortos, teve um ministério sobrenatural. Será que é por conta disso, dos milagres de Elias, que as pessoas viam em Jesus, que estavam associando Jesus a Elias? Mas também disseram que Jesus seria um Jeremias. Jeremias viveu 630 anos antes de Cristo. E Jeremias era aquele profeta que profetizava com o coração quebrantado e chorando. Tanto sim que Jeremias é chamado de um profeta chorando. Quando ele profetizava, ele via que o povo cairia em cativeiro babilônico. Jeremias começava a chorar com Jerusalém, pelo sofrimento que ele estava vendo que aconteceria em Jerusalém. E Jesus também, em determinados momentos, chorava quando ele profetizava a respeito de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os teus pintainhos?
Será que era por conta dessa brandura e dessa doçura de Cristo que ele viu em Cristo Jeremias? Bom, mas havia distinção entre Jesus e Jeremias. E tem alguns que disseram assim, ó, é um dos profetas aí, é um dos profetas. Qualquer um Abacuque, um Isaías, enfim, iam citando, porque eles não tinham certeza a respeito de quem era o Cristo. Viam em Jesus um dos profetas. Aí Jesus se volta para os seus discípulos e Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Porque os discípulos andavam com Jesus. E aqueles que falavam a respeito de Jesus não andavam com ele, era a multidão. E a multidão diz muitas coisas a respeito de Jesus. Portanto, agora ele se volta para aqueles que estavam mais aconchegados a ele. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Glória a Deus. E essa é a pergunta de Jesus hoje para o seu povo. Essa pergunta continua ecoando nos nossos ouvidos. E vós, quem dizeis que eu sou? Aleluia. Agora o negócio ficou mais íntimo, porque se tratava de pessoas que estavam com Cristo. Porque quem anda com Jesus sabe quem Ele é. Quem anda com Jesus sabe quem Ele é. E quando Jesus faz essa pergunta, diz a Bíblia que Pedro, Simão Pedro, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Opa! Aqui está alguém que entendeu a coisa e responde com convicção e certeza: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo quer dizer ungido. Tu és o ungido, Filho do Deus vivo. Ungido era os reis, os sacerdotes, né? Profetas, eles eram ungidos para a função, mas Jesus, ele foi ungido e com a unção sem medida para ser o nosso Salvador, ungido pelo Pai. E Pedro reconhece isso em Cristo, que ele era o Cristo ungido, Filho do Deus vivo. Pedro, ele era aquele falador, aquele homem sanguíneo, espontâneo, tagarela, emotivo, falava muitas vezes até demais. Exatamente esse cabra, o Pedrão, chega e estampa diante dos discípulos ali quem Jesus era. E Jesus diz para ele, disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Não foi carne e sangue quem te revelou. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó: você não saberia disso se não fosse através de meu Pai. Opa! Você jamais saberia disso, Pedro, se meu Pai não te desse. Porque essa esfera humana e terrena não consegue entender e captar isso, a não ser que meu Pai, próprio Pai, traga para você. Glória a Deus. Bem-aventurado és tu, você é um homem feliz, Pedro, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas você recebeu diretamente do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Pedro,
não foram os rabinos com todo o conhecimento da lei e da Torá que te revelou isso, Pedro. Não foram os levitas que trabalham no meio dos sacrifícios, não foi. Não foram os escribas que te revelou isso, Pedro. Não foram os doutores da lei. Não foram os intelectuais. Não foram os teus pais, Pedro, que te revelou isso. Mas foi meu Pai que está no céu. Pedro recebeu um download, usando a linguagem tecnológica. Ele recebeu um download do Pai. Veio direto para o coração, para a alma dele. Veio direto para o íntimo dele, do próprio Pai. Não foi carne, não foi sangue. Quem te revelou? Mas foi meu Pai, que está nos céus. Aí acontece uma coisa interessante após essa afirmação de Jesus. Pois eu te digo, olha só que conversa interessante, né? Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso é Pedro. No grego, Pedro veio falar de Petro, que é uma pedra pequena. Você é Pedro, uma pedra pequena. Jesus fez um trocadilho aqui, né? Você é Pedro, uma pedra pequena. E sobre esta pedra, ele está se referindo agora a ele, sobre esta pedra, quer dizer, rocha, eu edificarei a minha igreja. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, você é Pedro, e sobre esta revelação que você está tendo, de que eu sou Cristo, eu edificarei a minha igreja. E sobre essa revelação, Pedro, que você está recebendo, que você recebeu do meu Pai, de que eu sou Cristo, eu edificarei a minha igreja. A igreja não está edificada em Pedro. Não quer ser. A igreja está edificada em Cristo. Agora, como eu disse no início, Pedro andava com Jesus. Portanto, ele recebe de Deus a revelação de que Jesus é o Cristo. Pedro é um exemplo do que deve acontecer no coração de todo crente. O crente edificado em Deus é aquele que recebe a revelação do Pai, do Espírito Santo, no íntimo, de que Jesus é o Cristo. Não se trata meramente de congregar, não se trata meramente de frequentar uma igreja, é muito mais do que isso. Não se trata meramente de ser membro de uma instituição evangélica, é muito mais do que isso. Ser igreja é ter a revelação no íntimo de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Senhor. Quantas e quantas pessoas estão frequentando igreja, estão frequentando congregações, mas no íntimo não tem a revelação do Cristo? Não se trata disso. Não se trata disso. Isso é simplesmente um membro de uma igreja. Edificado em Deus está aqueles que recebem a revelação do Cristo vivo no seu íntimo. É isso que faz toda a diferença. E Jesus segue dizendo o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que
Deus colocou de poderoso na terra, e muita gente não entende, se chama igreja. O que Deus colocou na terra de poderoso para resolver o problema do mundo, e as pessoas não entendem, se chama igreja. Não é o governo, não são as instituições governamentais que vão resolver o problema do mundo. Há uma solução para o mundo e se chama igreja. Mas a própria igreja muitas vezes não entende isso, a sua missão e o seu propósito na terra. Olha o que Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é um organismo vivo. Igreja não são templos, não são catedrais. As pessoas às vezes confundem igreja com instituição, instituições. A igreja é um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo se movendo sobre a terra. A igreja é o poder de Deus se movendo sobre a terra para trazer resposta aos corações angustiados, para trazer libertação aos oprimidos, para trazer vida aos mortos, para trazer alegria aos tristes, para trazer avivamento sobre a terra, para trazer as boas novas de salvação sobre a terra. A igreja é a boca de Deus sobre a terra. Mas muitos não entendem isso. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que diz respeito às obras do maligno, portas do inferno, as doenças, as opressões, enfim, é tudo de ruim sobre a terra. A igreja pode se levantar e trazer a cura e a libertação e a resposta de Deus. Mas muitas vezes nós, mesmo como igreja, a gente fica ali tudo acanhado, tudo envolvido em debates bobos, em questões tão pequenas, tão periféricas, e nos esquecemos de nos render ao poder de Deus e ser igreja sobre a terra. Edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus. A igreja é de Jesus. Alguém tem posse da igreja? Tem. Qual é o nome dele? Jesus. A minha igreja. E te darei, porque você recebeu essa revelação, Pedro, e te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha que autoridade o homem recebe, porque ele tem essa revelação do Cristo vivo no seu coração. E os discípulos ali também receberam essa revelação de que Jesus era o Messias, o Cristo de Deus. Te darei as chaves. Te darei as chaves. Irmãos, que coisa maravilhosa. Te darei a chave dos céus. Que você, Pedro, a igreja, ligar aqui, concordar aqui, vai ser ligado lá. Da igreja entra, Pedro, quando essa igreja entrar em oração, o céu vai se mover, Pedro. E aqueles homens andavam cheios do Espírito Santo. E aquela igreja, a igreja no início, andava no mover de Deus. Uma igreja vibrante, uma igreja contagiante, uma igreja que sacudia aquelas pessoas. Eu gosto quando diz assim: e cada dia acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. E disse que a igreja caía na graça do povo. E o povo, opa, o que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Ah, é a palavra de Jesus. Irmãos, era de uma simplicidade maravilhosa. A igreja, no seu início, se movia numa simplicidade maravilhosa.
E diz a palavra que não havia entre eles nenhum necessitado. Entre eles não havia nenhum quê? Necessitado. Porque tudo era repartido entre eles. E diz que aquilo que as pessoas ganhavam, chegavam, dinheiro, jogavam-se nos pés dos apóstolos. Veja lá em Atos, tudo que eles recebiam, eles colocavam-se nos pés dos apóstolos. Aqui, ó, vendi tal propriedade, aqui está esse saquinho de moeda. Aleluia. Nos pés dos apóstolos. O dinheiro ia para ser lançado onde? Nos pés dos apóstolos. Sabe o que é nos pés? Porque dinheiro e propriedades não mexia com a cabeça deles, não mexia com o coração deles, por isso era lançado aos pés. Dinheiro é para ser colocado junto dos pés aqui, ó. Para ser tratado assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas muitos não entendem isso. Era uma igreja que se movia com muita simplicidade e com muito poder. Com muito poder. Ó, a igreja ia crescendo. Ia crescendo. E aí houve uma questão entre as viúvas sobre as suas carências e as suas necessidades, os órfãos. Aí, puxa vida, aí as mulheres querendo que os apóstolos resolvessem essas questões da necessidade das viúvas, passando necessidade dos órfãos. Aí os apóstolos decidiram o seguinte, ó, vamos escolher 7 varões cheios do Espírito Santo. Aí entra a questão de ser e dos diáconos, não é isso? Vocês sabem disso, né? Para cuidar das questões sociais e das necessidades sociais. E os apóstolos decidiram o seguinte, ó, presta atenção, ó. Mas nós, os apóstolos, vamos nos dedicar à palavra e à oração. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Quando eu vejo isso, eu entendo que os ministros de Deus devem ser homens voltados para a oração e a meditação na palavra. Mas não é isso que acontece hoje em dia. Muitos ministros e servos de Deus mal oram, mal meditam na palavra. Ficam preocupados com outras questões, com outras questões. E aqueles homens, olha só, nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Eram homens banhados de oração, que se dedicavam a orar, a buscar a Deus. E quando Pedro passava, diz a Bíblia aqui, a sombra de Pedro curava os doentes. E a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Veja Atos dos Apóstolos como é que a igreja se movia num poder tão grande, tão maravilhoso, irmãos. E quando a gente fala sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre ser uma igreja avivada, uma igreja que se move no poder de Deus, tem gente que fica olhando assim pra gente, como se a gente estivesse falando coisa de outro mundo. O padrão está aqui. O padrão para seguir já está aqui. A gente vê igrejas frias, apáticas, crentes em depressão, gente desanimada, preocupados com assuntos periféricos, ao invés de estar mergulhado na presença de Deus. Mas veja aqui, ó, te darei a chave do céu, a chave pertence à igreja, foi dada à igreja, aqueles que têm a revelação do Cristo dentro do seu coração. Alguém disse que quando a igreja começou em Jerusalém, ela era uma comunidade. E essa comunidade está crescendo. Quando Paulo e Barnabé chegam em Antioquia, começa a pregar ali, a igreja vai crescendo. Aí, pela primeira vez, os discípulos são chamados cristãos. Cristãos quer dizer pequenos Cristo.
Cristão quer dizer pequeno Cristo. Quando olhavam para os discípulos, quando olhavam para os crentes da igreja, ali vai um pequeno Cristo, porque via naquelas pessoas o estilo de Cristo, as características de Cristo, o caráter de Cristo, o cheiro de Cristo, o poder de Cristo. Aleluia! Oh, aleluia! Brinca para a Xungaia! Aleluia! E teve um momento que alguém disse: esses que transformam o mundo chegou até nós. Esses que transformam, esses que trazem um movimento, esses que sacodem tudo, chegaram até nós. Para se referir aos cristãos, quando a igreja chegava, causava um incômodo no ambiente. Começava a mudar o padrão de mentalidade das pessoas quando a igreja chegava. Porque era um povo que exalava amor, união, compreensão, respeito. Hoje muitas vezes as pessoas vêm na igreja fofoca. Os ímpios comentam que os cristãos que têm as congregações só tem fofoqueiros. Falta um estilo de vida. Falta um estilo de vida na igreja que manifeste Cristo. Que manifeste Cristo. Tudo que o mundo deseja ver na igreja é o Deus que a igreja tanto fala. Te daria a chave dos céus. Era a igreja que movia-se no poder do Espírito Santo. Quando eles se reuniam e oravam, o lugar tremia. A graça de Deus se manifestava lá. Sinais, prodígios, maravilha era a coisa mais comum. Ressurreições de mortos sempre acontecia, viu? Ressurreições de mortos sempre acontecia, viu? E Deus está dizendo para o seu povo nessa noite: vou fazer novamente, vou trazer novamente ressurreição de mortos no meio da minha igreja. Porque há pessoas que estão sendo despertadas pelo poder do Espírito Santo, minha irmã, para anunciar mais a Deus e render o seu coração na presença do trono. Hoje nós temos que criar uma estratégia no nosso coração. Sabe qual é a estratégia? Que estamos sempre orando. Só isso. Que estamos sempre em oração. Essa é a estratégia, meu irmão. Sim, Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa é a estratégia. Esses que transformam o mundo chegaram até nós. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu com a igreja? Aconteceu o seguinte: a igreja foi avançando, foi avançando, foi avançando. Depois dos apóstolos vieram os pais da igreja, aqueles que vieram após os apóstolos. A igreja foi avançando, mais ou menos no 3º século, 4º século. O imperador Constantino assume, e Constantino, ele aceitou a igreja. Alguns dizem que ele fez do cristianismo a religião estatal. Não foi isso. Ele legalizou a igreja, ele aceitou a igreja, porque traria popularidade para ele, né? Coisa de governo. E aí, aqueles bispos daquela época, o bispo de Roma, ficou bem próximo a Constantino. E Constantino começou a ter interferência e ingerência nas decisões da igreja. Começou a doar terrenos para a igreja construir templos. A igreja se reunia nas casas, irmãos. A igreja se reunia nas casas.
nos construir templos. E como o imperador tinha grana, né? Templos bonitos, e a igreja começou a virar aquela pompa, os bispos já começaram a se vestir daquelas maneiras, e aí veio essa questão do papado, porque o bispo de Roma, por estar mais perto do palácio, tinha mais regalia, e toda hora estava com um pezinho lá no gabinete, do imperador, pedindo favor e falando mal de outros bispos. Remove aquele bispo, bota para lá aquele lugar, tira ele daquele lugar. A igreja começou a ser uma instituição, ao invés de ser um organismo vivo de Cristo. A igreja ficou parecida com o sistema. A igreja ficou com a cara do sistema e começou a perder as expressões de Cristo. A igreja vai para a Grécia, se tornou, a igreja começou a ser uma filosofia, e a igreja vai para a Europa, e a igreja começou a ser o quê? Uma empresa, né? Uma empresa. A igreja ficou com a cara empresarial. Vocês entendem por que muitas vezes temos tão pouco poder? Porque temos tão pouca autoridade no Evangelho? Como a igreja se tornou uma instituição, ela fica cheia de técnicas. Cheia de técnicas. Cheia de protocolos. E a presença de Deus. Essa manifestação do Espírito Santo. Disse, Pedro chegou na casa de Cornélio, quando Pedro começou a falar, disse que, ele está falando do Espírito Santo, desce e começa a batizar com pessoas do Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo pediu licença, e Pedro disse, Senhor, eu estou aqui ainda na segunda parte do sermão, deixa eu terminar e para a conclusão que o Senhor fazer assim. Não, o Espírito Santo chega na metade ali da conversa de Pedro e batiza as pessoas do Espírito Santo. É que aqueles homens andavam numa espontaneidade, numa comunhão tão grande com Deus que fluía o poder de Deus através da vida deles. Edificarei a minha igreja. As instituições, as portas se fecham, viu, irmãos? Instituições, as portas se fecham, mas a igreja do Senhor, ela continua avançando e sempre avançará. Que é levantado por homem, se fecha, se acaba, mas a igreja do Senhor, que é o organismo vivo, que carrega a presença de Deus, ela continua independente de qualquer coisa. Edificarei a mim. E vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta de Jesus. Pedro soube que Jesus era. Porque Pedro andava com ele. E Jesus ia lá e Pedro está lá atrás de Jesus. E Jesus subiu lá no monte da transfiguração, Jesus estava orando e Pedro está lá. Pedro já deixou a mão. E Pedro veio. Quando o rosto de Jesus brilha mais que o sol, suas vestes ficam brancas como a lã. E Pedro ouve aquela voz: este é meu filho amado, a ele ouvi, a ele ouvi. Aleluia! Queremos saber quem é Jesus. Vamos andando mais e mais com Ele. Meu irmão, minha irmã, entre mais e mais em oração. Entre mais e mais na presença dEle. Aleluia! Você vai sentindo mais e mais. Não conhecer uma pessoa que andar com ela, né? Vai mais e mais na presença de Jesus. Está no metrô, está ali com o seu coração orando. Está no ônibus, está ali com o seu coração orando, meditando. Está indo para o supermercado, está indo com o seu coração orando e meditando. E Jesus vai se revelando mais e mais a você. Você vai ver que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aleluia. E o mundo espera da igreja que a igreja manifeste Cristo. E como a igreja pode sacudir o mundo. Como um homem e uma mulher podem sacudir o mundo. Simplesmente pelo fato de quê? De conhecer Cristo. Amém? Amém. Fiquem em pé e vamos orar.
Aleluia. Glória a Deus.